Paulo, justamente pelo fato de tu ter tido essa aproximação com a questão dos evangélicos, eu queria conversar contigo sobre o censo publicado ontem, na verdade, o recorte do censo do IBGE sobre os evangélicos, que demorou muito para sair, muito mesmo, e que mostra uma redução dos católicos, mostra que os evangélicos cresceram, porém, abaixo daquilo que se esperava, não foi aquela previsão de que em 2030, 2032 o Brasil seria de maioria evangélica, já meio que foi para o espaço, porque reduziu 1,5 ponto, cresceu 1,5 ponto abaixo do que havia crescido na última década anterior a esse levantamento. Mas, de qualquer forma, ainda são os evangélicos que mais crescem. E aí teve um número aí de triplicação da matriz africana, mas que ainda é muito abaixo, porque tinha 0,3%, foi para 1%. Então, o que fica claro é ainda o predomínio de católicos evangélicos, com os evangélicos reduzindo a distância em relação aos católicos. E chegam a 26,8%, salvo engano, da população brasileira. Por aí se explica os resultados de rejeição da Quest? Cara, eu acho que os pontos de rejeição são muitos, tá, Viaro? Eu tenho olhado pesquisas recentes e me parece que o maior problema recente, real, não foi nem o INSS, foi o IOF, tá? O nível de rejeição e de resistência que a população, de maneira geral, está tendo com qualquer tipo de mudança em imposto, ela é muito grande. E isso estoura a bolha da direita. Isso vai para o centro e isso pega até uma parte da esquerda também, tá, Viaro? Então, eu acho que isso é um ponto que a gente tem que olhar com muito carinho. Não está se aceitando mais fazer o ajuste fiscal necessário para entregar, inclusive, aquilo que o mercado espera que entregue, né, que é o tripé econômico, que é uma meta fiscal zero, que o governo prometeu, inclusive. A gente precisa achar outros caminhos que não são o aumento de imposto, né? Porque tem uma direita muito organizada, tem uma distribuição de conteúdo muito mais efetiva, usam muito melhor a emoção do que a gente, são favorecidos pelas big techs, não sou cético em dizer isso também. Então, assim, tá tudo contra a gente. E o sentimento social tá contra a gente. Agora, em relação aos evangélicos, tem uma coisa que eu queria comentar do censo. A gente precisa lembrar que esse censo ele foi executado pelo Bolsonaro, tá? Pelo governo Bolsonaro. Esse censo foi um censo extremamente problemático, numa época que as pessoas estavam sendo orientadas a não responder pesquisa. Você teve várias cidades no Brasil que diminuíram de tamanho no censo, com muito questionamento em relação a se isso efetivamente aconteceu ou não. Então você tem ali elementos problemáticos. Então eu não sei te dizer, tá, ô Viaro, se eu confio plenamente nesse dado que os evangélicos não cresceram tanto. E eu acho que a gente tem que olhar o crescimento dos evangélicos ainda por um outro prisma, que é o seguinte: independente de tamanho, o nível de organização Sim. e de alinhamento dessa galera hoje é absurdamente grande. Tá? Assim, não se compara com outra coisa que a pesquisa e que o censo não pega. E se você for fazer pesquisas mais aprofundadas, você vai perceber. Os católicos, você tem inclusive uma maioria não praticante, que se consideram católicos, mas que não frequentam a igreja, não seguem o dogma, não tem ali são mais influenciados pelos valores morais cristãos do que qualquer outra coisa. Enquanto os evangélicos são extremamente praticantes. Ainda que você tenha ali os desigrejados, ainda que você tenha um público também mais desconectado desse processo da igreja, a gente tem que ter algumas ressalvas ao comentar números deste censo, tá, Viado? Principalmente naquilo que se refere aos números referentes à direita, que acaba pegando os evangélicos porque foram o público mais impactado por essa campanha de não resposta ao censo. Porque para jogar no caos é importante para a gente entender a estratégia, né? Para eles é importante o caos.
Então, ter dados que não são confiáveis é a melhor coisa, porque a gente se baseia nesses dados quando faz política pública, quando faz comunicação, quando faz política de maneira geral. E aí é muito interessante para eles criar esse caos e diminuir a confiança dos dados. Não é sequer uma exclusividade brasileira de execução de estratégia nesse sentido. Então, agora tem muita culpa do próprio governo também, né? Como eu falei, assim, a própria questão do IOF, eu acho que a resistência a apoiar a CPMI do INSS ali no início, do meu ponto de vista, pegou muito mal, tá, Viaro? Porque... E aí eu não tô falando, gente, para dentro da nossa bolha, tá? Nem eu tô falando, isso dá arma para a direita, eu tô falando de como isso pega o público em geral, que fica decepcionado. Porque, assim, a nossa narrativa central foi... começou no governo Bolsonaro, aumentou no governo Bolsonaro. Beleza. Mas aí a gente não quer apoiar a investigação, sabe? Não passa uma mensagem que é muito incoerente para a população de maneira geral. Não sei, também não estou por dentro exatamente ali das estratégias e dos fatores que levaram a isso. Estou analisando aqui só a consequência direta dele. Então, isso é importante a gente dizer, cara. Os evangélicos, assim, eles carregam esse processo de militância de maneira muito mais forte do que a gente mesmo, assim. Digo, inclusive, como alguém que produz muito conteúdo para várias pessoas. Tem muita coisa que eu escrevo que vem mais gente da direita me atacar do que gente da esquerda me apoiar, sabe? E não é que eles não estejam lá, eles estão lá, são meus seguidores. Só, de fato, não se dedicam tanto a essa militância, principalmente essa militância digital, sabe? Para além de que, sim, eles têm bots, para além de que, sim, as big techs favorecem. Isso, para mim, do Nicolas, para mim, é um processo muito nítido e que eles são muito organizados para entregar. Então, acho que isso tem... gente, só uma coisa, assim, tem gente comentando aqui no chat como se eu tivesse, sei lá, dizendo que a direita é melhor e tudo mais. Eu só acho o seguinte, gente, eu acho que diagnóstico ruim leva a gente para tomar uma ação ruim. Eu sei que não tem ninguém mais na fila do osso. Não adianta dizer perdeu o mané para mim. Eu tô do mesmo lado que vocês, entende? Eu sei que a gente combateu a fome, eu sei que a gente está criando emprego, eu sei que o PIB está crescendo, eu sei que a gente está tendo recorde de venda de carro, de venda de apartamento, de turista. Eu estudo esses dados diariamente, gente. A questão é que isso não está chegando para a população e esse sentimento não está chegando para a população. Eu sei que, por exemplo, a renda básica brasileira, da base, né, ela aumentou quase 11%. O problema é que essa mesma população é impactada por uma inflação de alimentos que cresceu mais de 15% no mesmo período. Então, e que alguns alimentos básicos cresceram ainda mais. Eu sei que teve redução recente do arroz. Não é que eu não saiba esse tipo de coisa. A questão é a gente entender o quanto isso está efetivamente chegando nas pessoas para entender o processo, entendeu?